Então, a gente... Pronto, agora é verdade, agora está sendo gravado. Luiz elaborou um roteiro, tá, da nossa conversa de hoje, do nosso bate-papo, tá? Então a gente vai começar a gente já fez a abertura, né, Luiz? Já fizemos aí uma explanação breve, né? Aí o Luiz vai fazer uma contextualização para a gente, depois a gente vai abrir, né, um espaço de 15 minutos para a gente discutir aí, né, quem tiver alguma coisa para colocar, né, Luiz? E em seguida a gente vai discutir as propostas. O Luiz, junto com alguns outros colegas, eles já têm algumas propostas aí que estão sendo encaminhadas, né, já foram encaminhadas no grupo, e a gente vai usar isso como parâmetro para a gente distribuir aqui entre os nossos parlamentares, e aí a gente vai abrir aí 10, 15 minutos, aí vai depender, né, Luiz, também do tempo, também a quantidade de pessoas, né, para outras falas, tá bom? E aí a gente vai, com base no que a gente discutir, nós vamos fazer encaminhamentos, né, ver se a gente amplia essa discussão, se realiza novos espaços de bate-papo, e a gente encerra aí, tá bom? Com 5 minutos aí para a gente se despedir. Tá ok? Então, feito isso, vou passar para o Luiz, tá? Luiz está com a palavra. Certo. Boa tarde a todos. Boa tarde muito mais ao pessoal do Acre, né? Que é 16 horas aqui, hora de Brasília, são 18 horas. Eu vou ser breve nesse item 2, da contextualização, que tem 2 colegas do IAPO que vão participar de um evento junto lá com a Prefeitura e com a Câmara Municipal. Me pediram para ser mais breve, antes das 7 horas, se eu pudesse terminar. Então, contextualizando essa questão do adicional de penosidade, ele, na verdade, ele foi trazido pela Constituição Federal no momento que o processo de redemocratização da nacional, que houve todo aquele debate para constituinte, que foi elaborada uma Constituição cidadã que trouxe inúmeras temáticas novas, temáticas muito progressistas para o período que estava sendo discutido, um período que foi ali final da questão da ditadura militar, onde houve bastante cerceamento dos direitos, não se falava sobre temas dessa natureza e também sobre questões do trabalho, relacionadas ao trabalho. Então, essa Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã, ela trouxe no bojo do seu texto inúmeros artigos que deram essa proteção, e um deles foi o artigo 7º, que ele fala que o artigo 7º diz que os trabalhadores urbanos e rurais têm direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho. Então, ela foi bastante atual nessa questão de dar devida importância ao trabalhador e às condições de trabalho. Ela olhou para a necessidade de se investigar tudo aquilo que estava ocorrendo no campo das relações de trabalho, e principalmente no ambiente rural, no ambiente urbano, também no ambiente rural. Por meio de norma de saúde e higiene, em seu inciso 23, garante aos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais o adicional de remuneração para aquelas atividades consideradas penosas, insalubres e perigosas na forma da lei. Então, ela fez a parte introdutória com relação à permissão de concessão desses adicionais, né, que cada um tem as suas especificidades e suas vinculações com o local de trabalho. Aí a 8.112, na década de 90, também todo um debate ali nas casas legislativas, e foram criados, né, foram albergados esses dispositivos entre os artigos 68 a 72 da 8.112. E vou só fazer uma leitura bem rápida aqui do 8.112, deixa eu ver se está por aqui. Tá, artigo 68, ele fala que os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substância tóxica, radioativa ou com risco de vida fazem jus adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. Aí no artigo 70 ele fala, a concessão dos adicionais de atividade penosa, de insalubridade e periculosidade serão observadas situações estabelecidas em lei específica.
O legislador, quando ele fez essa previsão aqui, obviamente que ele não está querendo esgotar tudo na própria 8.112. É uma prática habitual das câmaras de legislação lá no Congresso de não esgotar todo o assunto nos artigos, porque a lei se tornaria cansativa e exaustiva demais para tratar de assuntos complexos como são esses. Então, ela definiu que lei específica haveria de fazer todo o detalhamento para que desse segurança jurídica na hora da aplicação e para que os servidores pudessem perceber todos esses 3 benefícios que são verbas indenizatórias, verbas que estão relacionadas com o contexto da relação de trabalho. E o artigo 71, ele fala que o adicional de atividade penosa será devido aos servidores exercidos na zona de fronteira ou em locais cujas condições de vida justificam, nos termos e condições e limites fixados em regulamentos. Então, o grande X da questão que nos traz aqui para fazer toda essa mobilização é justamente esse item que fala que a lei recorre a um normativo, que pode ser um decreto, um prazo de lei, uma medida provisória, que também tem que ser, não deve partir do poder legislativo, porque lá o artigo 84, ele fala que cabe ao poder executivo, no caso, o presidente, expedir normas, decretos e leis. E o artigo 61 fala que, especificamente sobre assuntos de natureza de carreira, de vencimento de servidores públicos, a atuação inicial legislativa tem que ser do presidente da República. Então, são 2 situações bem características desse artigo 71. A necessidade de, obrigatoriamente, partir do presidente, o presidente tem que fazer todo esse estudo, ou a partir da conveniência e oportunidade, questões econômicas ou questões mesmo políticas, de conceder a todos os servidores. O fato é que, desde a década de 90, passados 30 anos, não houve essa movimentação por parte do Poder Executivo, e até hoje nós vivenciamos uma lacuna que não foi preenchida, salvo algumas, vamos dizer assim, iniciativas de natureza também corporativa, das carreiras, vamos dizer assim, que viram uma oportunidade de se colocar e tentar, de alguma maneira, preencher essa lacuna. A Lei 12.855, que é a que trouxe a questão do adicional de penosidade não, de fronteira, ela trouxe vamos dizer assim, esse apelido, essa adicional de penosidade, ela na verdade, uma lei que criou uma verba indenizatória diferente. Ela criou o adicional de fronteira, que é pago especificamente para aquelas carreiras que são elencadas, acho que não sei se é no artigo 1º ou 2º da lei, que tratam de combater delitos de fronteira. Então, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, aí entraram depois Receita, se não me engano, parte da Fazenda, e alguns cargos das leis específicas dessas carreiras. Então, elas se muniram da justificativa necessária, ou seja, de combater delitos de fronteira. Em um primeiro momento, quando eu entrei em contato com essa lei, eu vislumbrei a possibilidade de talvez mudar o escopo lá, o preâmbulo da legislação para tentar encaixar uma questão de educacional, mas eu vi que ia fugir muito ao assunto e não seria muito conveniente, talvez houvesse bastante dificuldade de aprovar nas comissões temáticas por onde a projeto de lei passa até que seja aprovado. Aí eu conversei até com o assessor do senador Davi, e que acabou me dissuadindo com relação a isso. Aí ele falou: Luísa, a única alternativa é, de fato, iniciar um projeto de lei para tentar alterar as carreiras, tanto do PPC-TAI quanto da 2772, né, que é a carreira dos docentes, e tentar incluir alguma coisa ali. Aí eu falei, então vamos tentar articular com as federações. A única forma de a gente mexer no PPC-TAI é através da entidade representante da categoria que cuida da carreira. Aí nós nos mobilizamos, teve o Confasubra, que é vamos dizer assim, a Assembleia Geral de Eleição da diretoria da federação, que tinha a prerrogativa também de definir alguns temas importantes para as plenárias. Desde esse momento, a gente já levou a questão do adicional, a gente deu esse primeiro start
no pessoal, em todas as entidades que estavam por lá. Aí foi na segunda plenária que houve realmente o debate sobre a proposta que seria entregue ao governo. Foi aí que eu me inseri nos grupos de trabalho, no GT Carreira, o Alessandro, se não me engano, também começou o debate por lá, e o pessoal da UFAM também conseguiu colocar na proposta deles, que foi para o GT. E fizeram lá uma série de reuniões e nós conseguimos aprovar a proposta em plenária e que foi consolidada acho que no item 5 lá, no item 5 da proposta que foi entregue. Então, o primeiro ponto foi vencido, que foi conseguir levar até um assunto de natureza de carreira, né, que tem impacto financeiro, então entrará naquele segundo momento, na mesa setorial. Essa mesa agora, que teve a última reunião, a mesa central, que define assuntos de natureza linear, que vão para todas as carreiras. Esse que vai ser debatido, especificamente das carreiras de educação, será na mesa setorial. Então, até que seja feita a convocação, a gente tem que se mobilizar, tem que produzir bastante conteúdo para fazer esse processo de convencimento. Então, cada um que, em sua base, que tiver sindicato, esse sindicato tiver a flexibilidade também, trazer para dentro do debate das suas entidades toda essa questão, eu peço que vocês realmente usem o espaço do grupo para deliberar e para trazer documentação e também levar todo esse conteúdo que a gente está produzindo até o meio desse debate nas suas entidades de base, para que a gente possa fortalecer e tentar definir um movimento conjunto. O pessoal do Unipampa é propulsor, até antes de nós, em 2014, acho que 2011, se não me engano, o documento, ele já tem muita coisa feita por lá. Pessoal do Sul, não sei se tem alguém de Santa Catarina, Paraná aqui, também já fizeram, acho que foi na greve de 2012, em que eles colocaram isso, mas dentro de uma proposta administrativa, talvez por falta de amadurecimento nessa questão, acharam que de forma administrativa pudesse ser dado direito, né, através das decisões da AGU. E a AGU, eu acho que se alguém chegou a pesquisar, ela tem se posicionado totalmente contra, né? Os nossos pareceres jurídicos do IAPOC, que os colegas que entraram, peticionaram na Justiça Federal, foram combatidos pela AGU. Inclusive, ela não sei se ela já conseguiu uma decisão que tem efeito geral para as próximas, para todos os processos que tiverem a mesma natureza, terem a mesma decisão. E eu acho que até 2016, 2017, estava para sair eu esqueço o nome, que é uma decisão de validade geral. Então, o propósito inicial desse bate-papo é para levar até vocês a gênese de todo o processo, como é que foi que se criou, e aonde que a gente quer chegar, aonde que a gente deseja alcançar. Acho que cada estado tem que ter um ponto focal. Acho que cada unidade, se puder eleger uma liderança, um grupo de pessoas que possam fazer também essa divulgação, como o Brasil é vasto e tem uma dimensão bastante grande, a gente não consegue alcançar todos ao mesmo tempo. Então, se a gente conseguir tirar daqui já Bruno, o professor Otávio, Ivan, Alessandro, se cada um for um ponto focal da sua unidade, eu acho que já vai ajudar bastante, já é um ganho já desse bate-papo. Aí, se vocês... eu passar desse ponto, né, da contextualização, eu queria passar para o item 3, como eu falei dos colegas do IAPOC, passar a dar o testemunho e falar um pouco, né, de como encontrar o campus e qual foram os avanços nesse sentido, inclusive em termos de infraestrutura. Sei que esses campos avançados aí de interiores têm bastante problemas com a parte de infraestrutura. Eu queria que se desse para alguém de vocês, professor Otávio, quiser falar. Boa noite a todos e a todas. Vocês conseguem me escutar bem? Sim, sim. Certo. Então, gostaria primeiramente de agradecer pelo espaço e pelo processo de mobilização, né, que o Sindicato dos Servidores Técnicos Administrativos aqui da Universidade Federal do Amapá vem fazendo. Sobretudo, a minha preocupação a ausência do sindicato dos professores da nossa universidade nesse processo de mobilização, nesse processo de luta,
sobretudo porque nós estamos inseridos aqui no extremo norte do Brasil, né? É um campus fora de sede, que está localizado a 590 quilômetros do campus sede, que fica localizado na capital de Macapá, que é o campus Marco Zero. E desses 600 quilômetros, nós temos aí 110 quilômetros da BR-156, trecho norte não pavimentado, né, com 36 pontes de madeira. E no período chuvoso, nós temos aí no mínimo 13 a 16 pontos de atoleiro, tendo em vista esse trecho não pavimentado. Eu, particularmente, nos anos de 2017 e 2018, já fiquei nessa estrada, né, como diz aqui no norte, atolado, por mais de 15 a 20 horas, né, mesmo em um veículo 4x4, que é conhecido aqui localmente como as picapes, né. Temos algumas associações de picapeiros que fazem aí esse transporte, esse deslocamento. Para além dessa questão, né, desta BR-156, que na verdade é a obra federal mais antiga do Brasil, tem 72 anos, né, desde o momento que iniciou e ainda não foi finalizada. Nós temos algumas limitações, né, aqui no município de Oiapoque em relação à energia elétrica, né. Nosso sistema é um sistema isolado, nós pagamos uma energia, inclusive, mais cara, porque ela advém da queima do óleo diesel em uma térmica aqui. As telecomunicações, né, só vieram melhorar um pouco aí nos últimos 3 anos, né. Quando eu cheguei aqui em 2016, né, praticamente a gente não tinha sinal de internet. O campus Oiapoque tinha apenas 6 megas, né, só a partir de 2018 que a gente conseguiu passar para 40 megas e agora nós temos 200 megas para para toda a comunidade acadêmica. E dificuldades também no âmbito da infraestrutura, né? Nós temos uma cidade, né, que não apresenta uma infraestrutura adequada. Só para vocês terem ideia, né, só a partir dos anos de 2021 que as calçadas, né, os passeios públicos vieram a ser construídos aqui na cidade do Oiapoque, com recursos do Calha Norte, né? Dentre outras dificuldades que nós temos aqui. E diante dessa conjuntura que eu estou passando aqui para os senhores e para as senhoras, o custo de vida aqui no Oiapoque, ele é em torno de 20 a 30% maior do que a capital, porque nós temos aí os custos aumentados devido a essa questão e da não pavimentação da BR. Um outro fator, né, interessante que nós temos aqui é a grande circulação do euro, que é a segunda moeda que nós temos aqui, sobretudo porque nós estamos aqui a poucos metros da Guiana Francesa, que é um território ultramarino francês, e essa conexão e essa relação entre Oiapoque e São Jorge de Oiapoque, que é o primeiro município da Guiana Francesa, ela é bem intensa. Então aqui circula muito euro, né? Os guianenses vêm, né, para cá, para a cidade de Oiapoque, sexta, sábado e domingo, né, fazem suas compras, e isso também propicia o aumento dos preços aqui, dos serviços, das mercadorias. Então, nós estamos aqui nesse contexto, né? Então, eu acredito que essa luta ela tem que ser coletiva, né, de todos os servidores, né? Mais uma vez, eu reforço minha preocupação e o meu estranhamento, né, do Sindicato dos Professores da nossa Universidade Federal do Amapá não estar, né, contribuindo com esse processo de mobilização. Então, o Campus Oiapoque, nesse momento, comemora 10 anos de existência. Nós ainda temos alguns problemas em relação à infraestrutura. Nós avançamos muito, né, nos últimos 6 anos. Eu estou no segundo ciclo de gestão, fui o primeiro diretor eleito e o primeiro reeleito, né? Nosso ciclo de gestão está se encerrando agora em 2026 e nós pretendemos ainda fazer pelo menos aí algumas inaugurações, né, de algumas obras que estão no nosso planejamento. Mas aí nós temos, né, que buscar nos articularmos, né, tanto com a bancada federal, né, tanto do Amapá como dos outros estados, para que a gente possa, né, unir forças
né, e ter esses agentes políticos do nosso lado, né, tentando garantir esse direito, na verdade, a regulamentação do auxílio penosidade, né? E aí essas são minhas palavras, né? E parabenizar todos que estão aqui nesse coletivo, para que a gente possa unir forças, né? E tentar buscar a regulamentação. Obrigado, Luiz Otávio, e até a próxima. Obrigado, professor. Agradeço, parabenizando mais uma vez aí os 10 anos do Campus Oiapoque, 10 anos de muita luta e resiliência, né? Foram muitas dificuldades. Eu lembro que eu fui dar posse, eu acho que foi em 2014, e faltou luz no dia da posse, e foi na voz mesmo, não tinha microfone, faltou todo mundo suado, inclusive o termo de posse tá caindo suor, então eu já tive uma impressão ali desde aquela época, mas graças a Deus as coisas foram melhorando, mas ainda assim padece de alguma dificuldade no município que precisa aí ser melhor assistido aí pelo pessoal, pelos políticos, pelos vereadores, e é isso. Um abraço, pode tá liberado, pessoal. Luiz, o Roberto Veiga levantou a mão, aí a gente passa para ele, depois eu queria usar também, tá? Aí, Okay. Deixa eu ver, Roberto Veiga, depois o Tiago Araújo. Pode falar, Roberto. Bom, boa noite a todos, vocês estão me ouvindo? Ouvimos bem, pode continuar. Tá, boa noite. Eu acho que o professor Otávio, ele já falou basicamente quase tudo, né? Mas eu queria ressaltar também alguns pontos, principalmente em relação aqui às condições nossas enquanto servidores aqui no campus binacional. Dar boa tarde a todo o pessoal do Acre, né? Dar o nosso boa noite aqui aos demais companheiros que já estão aí já no horário de Brasília. Eu agradeço muito a participação, eu acho que é muito salutar esse tipo de debate, esse tipo de conversa, principalmente diante, né, de uma questão que, por direito, nós temos, inclusive já existe uma lei, só falta a regulamentação dessa lei. E eu acredito que é somente dessa forma que nós vamos conseguir, né, alcançar esse objetivo, porque a união realmente, não só como a união faz a força, mas a união ela é um conjunto de pessoas em prol de um único objetivo. E isso, para mim, é muito bom, é salutar a gente estar nesse debate. Mas ressaltando as palavras do professor Otávio, que foi muito contundente, falou diretamente dos nossos pontos, mas eu ressalto que também nós temos uma outra dificuldade aqui, principalmente em relação ao transporte, né, urbano. Aqui nós não temos transporte urbano dentro do município, e nós, como servidores aqui do campus binacional, nós não ganhamos o auxílio transporte. Na capital, no Marco Zero, na nossa Unifap, né, o pessoal ganha lá, porque lá tem o transporte urbano, mas aqui nós não temos. Então, o servidor aqui, na realidade, ele tem 3 alternativas: ou ele vai a pé para o trabalho, ou ele pega um táxi ou uma moto, né? Eu agradeço até o professor Otávio Landim, se estiver nos ouvindo ainda, né, que ele disponibilizou, né, alguns veículos da nossa universidade, aqui no campus binacional, né, para fazer uma rota, e nessa rota que faz para levar os alunos, né, alguns técnicos utilizam essa rota para, pelo menos, amenizar um pouco, porque o custo, como ele já falou, é alto, né, e uma corrida de táxi, uma corrida de moto aqui, não é igual o Uber que a gente encontra em qualquer capital. Aqui é mais difícil, não existe o sistema de Uber, então nós temos que pagar o preço realmente que é cobrado aqui para todo mundo. Então, o táxi aqui e um ônibus, ele se torna caro, né? E ele falou em relação à picape, que a gente utiliza muito aqui, que a gente chama picape, mas na realidade são Hilux, perdão, são transportes alternativos que nós temos para ir para a capital. Muitas das vezes, por falta de recursos na própria universidade, nós não temos transporte, né? Nós temos nenhum convênio com nenhuma empresa de ônibus, então muitas das vezes não tem veículo para nos levar até a capital, a gente precisa ir nesses veículos alternativos. Esses veículos alternativos, eles cobram, né, em média, R$250 a R$300 uma viagem até a capital. Se você for ida e volta, você gasta praticamente quase R$600. São viagens que muitas das vezes, como ele mesmo falou, em época de chuva, em época de atoleiro, em época de
difícil acesso, nós levamos de 12 horas, de 10 a 12 horas para chegar na capital. Esse é um ponto que eu queria destacar. E outro ponto também em relação, né, muitas das vezes nós aqui, todo ano, nós temos que abrir o processo seletivo do intercultural indígena, né? E este ano a gente foi solicitado, né, através da coordenação do intercultural indígena, de uma comissão que foi feita para aqueles técnicos que queriam ajudar, participar, né, nesse processo. E muitos técnicos se colocaram à disposição. Mas aí veio a triste notícia que não havia recurso, no caso, para pagar diárias e até mesmo uma gratificação pelo serviço. Então, não é que o técnico se negue, né, a fazer essa tarefa, mas o problema é que muitas das vezes nós temos que se deslocar para as aldeias bem distantes, e as aldeias aqui não são pertas, e muitas das aldeias aqui nós precisamos ir de barco, né, e andar por caminhos que realmente somente os indígenas conhecem, além do risco, lógico, ressaltando, devido à região amazônica aqui, nós temos florestas intensas aqui, muitas das vezes nós sofremos até o risco de pegar uma malária e outro tipo de doença daqui da região. Essa é uma dificuldade muito grande, e o que a gente ganha é uma portaria de dispensa de trabalho. A gente muitas das vezes executa um trabalho e ganhamos 2, 3 dias de folga. E é lógico que isso ajuda, mas não compensa o risco que nós temos, muitas das vezes, né, que ter através dessa questão. Mas eu também ressalto, né, e também gostaria de deixar bem claro aqui que a gente vai sim continuar lutando, vai continuar abraçando a causa, vai continuar com os amigos, e esse auxílio com certeza irei amenizar. E o último, para a gente fechar aqui, é a questão dos servidores. Muitas das vezes eles fazem um concurso público para o campus binacional, eles vêm aqui, eu já estou no primeiro, segundo, terceiro, quarto, se não me falha a memória, é no quinto concurso público que nós temos para cá, e remanescente do primeiro concurso público, nós temos do primeiro e segundo concurso público aqui, nós temos apenas 5 ou 6 técnicos. O resto tudo espera só o processo de remoção e vai embora. E muitas das vezes vão, né, por conta de realmente de problemas, eles saem daqui, pedem a sua remoção aqui do campus binacional, e a gente fica nessa dificuldade, nessa escassez de servidor. É um campus que a gente poderia estar atuando hoje com uma média de 27, 25 servidores, nós hoje estamos reduzidos a, no máximo, se não me falha a memória, 15 ou 17 técnicos. E já tivemos muito menos ainda, né? Então, a gente vê que todos os servidores que fazem, né, o processo seletivo, que participa do concurso público e passa para o campo do binacional, quando ele chega aqui, ele vê todas essas dificuldades, porque muitos vêm de outras regiões, outros estados, vêm da própria capital, e vê que aqui o custo de vida é alto, as dificuldades são grandes, e aí não há um incentivo, né, na carreira, não há um incentivo para que esse servidor permaneça por mais tempo aqui no campus binacional. E ele, então, acaba pedindo o processo, ele aguarda esperando o processo de remoção, e assim que sai o processo de remoção, ele vai embora para a capital, ou vai embora para outro local, e a gente fica novamente com poucos técnicos atuando, muitas das vezes, em 3, 4, 5 funções. Então, isso é um problema muito sério aqui para o campus binacional, e a gente espera que, pelo menos, com esse auxílio, já possa ser um incentivo que possa fazer com que o servidor, quando chegar aqui, pelo menos esse adicional, possa pelo menos ser investido no aluguel de um apartamento, de uma casa, né, que possa ter, pelo menos como ele, agregar esse dinheiro ao seu vencimento e ter uma vida, pelo menos, melhor, porque aqui nós também sofremos muito nessa qualidade de vida que o próprio professor Otávio já citou agora há pouco. Agradeço a todos, obrigado, Luiz. Você vai continuar aqui na escuta, mas a gente daqui a pouco vai estar numa missão de festejar aqui a implantação do nosso campus binacional, que completa 10 anos aqui no município, e a gente vai ter uma solenidade daqui a pouco na Câmara Municipal, mas continuarei aqui na escuta, assistindo, e eu agradeço a todos uma boa noite ou uma boa tarde a todos os companheiros. Obrigado, Veiga. Acho que é o Thiago, né?
Isso, Isso, Thiago Araújo. isso. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Nesse momento, é a primeira vez que eu participo de um encontro como esse, né? Me sinto aí prestigiado, lisonjeado, na verdade, por estar conhecendo colegas aqui de outras universidades, enfim, mas eu serei breve para que a gente possa estar adiantando aqui a nossa pauta de hoje. Sou do Oiapoque, sou do primeiro concurso, lá em 2014 ainda, e aí, desde então, a gente tem lutado, né, por conta desse benefício tão importante que é o adicional de fronteira. Qual é, na verdade, o sentido desse adicional? A gente observa que, pelo fato da fronteira existir uma dinâmica diferenciada, normalmente onde existe uma criminalidade um pouco mais elevada, onde muitas das vezes existe um custo de vida também um tanto quanto difícil, esse valor, esse incentivo, que é pago através do adicional de fronteira, é justamente para fixar, incentivar a fixação de servidores e também auxiliar, né, financeiramente para que o servidor possa ter uma outra possibilidade de ganho para complementar a sua renda. E como o professor Otávio bem colocou, nós vivemos num município que ele sofre influência direta da zona do euro, na medida de 5 por 1, então R$ 1 equivale 5 euros, €1 equivale a R$ 5. Então, toda essa dificuldade que temos no Oiapoque, no que se refere a custo de vida, é reflexo dessa interferência direta de uma economia de primeiro mundo, que é o euro, e na nossa realidade, que nós, enquanto servidores públicos, numa região tão complexa e difícil como o Oiapoque, acabamos assumindo, muitas das vezes, parte desse custo, né, em manutenção, em exercer nossas atividades laborais num local tão distante, tão complexo quanto o Oiapoque. Mas aí, para essa reunião de hoje, eu quero trazer como eu posso dizer, algumas indicações para que a gente possa pensar e ver se é possível, o que a gente poderia estar tendo como estratégia. A ideia do adicional de fronteira, ela, como o Luiz Otávio bem mencionou aí na sua fala inicial, a nossa Constituição ela prevê desde de 88, né, a importância desse direito social, que está incluído no campo de direito social. Só que antes dela, já existia ali umas indicações, até mesmo das organizações internacionais do trabalho. Indicações essas que foram internalizadas no nosso direito nacional, no nosso direito brasileiro, enfim, e aí, a partir daí, os empregadores, de um modo geral, não só o serviço público, mas também a iniciativa privada, precisa pensar em estratégias para valorizar a qualidade de vida do servidor nessas regiões. E aí, nesse sentido, depois de todo esse período entre a Constituição e entre a 8.112 até os dias de hoje, apenas em 2013 saiu a regulamentação ali de como se daria esse pagamento, né? Algumas pessoas judicialmente conseguiram ali, por analogia, ter acesso a esse benefício, mas a grande maioria não. E aí, nessa regulamentação que saiu de 2013, ela foi muito genérica, porque ela simplesmente vinculou o funcionalismo, que tinha relação direta com segurança pública, área fiscal e a questão tributária. Então, no geral, a grande massa, o grande corpo de servidores de outras instituições acabou ficando de fora. E aí, nesse sentido, as minhas duas sugestões que eu quero colocar para os colegas aqui, para a gente pensar da viabilidade, a primeira seria a busca de um mandado de injunção coletivo, para tentar, de alguma maneira, buscar juridicamente, além da frente política, que é essencial, mas que a gente possa também, dentro do judiciário, buscar uma regulamentação desse direito, porque ele já está previsto. Então, o mandado de injunção, ele vem justamente para forçar, exigir que, no caso, a administração pública possa regulamentar aquele direito que já está garantido. Como exemplo, eu posso citar aqui a questão da atividade de risco, né? Por exemplo, em laboratórios, que você recebe ali eu não lembro exatamente o nome aqui, mas quando você trabalha com produtos perigosos ou algo que, de uma certa maneira, causa impacto direto à saúde, você tem direito de receber um percentual. A administração pública nunca fez uma regulamentação para esse direito. E aí, em algum momento, algumas entidades entraram, através do mandado de segurança, o colega colocou aqui salubridade.
E a partir desse mandado de segurança, não, desculpa, um mandado de injunção para regulamentar esse direito. Como nós sabemos, um poder não pode, em tese, interferir no âmbito do outro, na atribuição do outro. Só que como o judiciário deu tempo, deu espaço para que o legislativo fizesse essa regulamentação, isso não aconteceu, então, por analogia, ele vinculou o que já existia para os CLTs. Então, hoje o serviço público recebe o percentual como se fosse CLT, ali em relação a cálculo. Só para que não deixe o servidor de ter o direito, porque ele já exerce a função. Então, não pode o servidor ser onerado, né, por conta da própria administração ser omissa em garantir, em regulamentar um direito que já está garantido. Essa é a minha primeira sugestão. No mesmo contexto, eu tenho observado que já existem alguns movimentos, né, em busca desse adicional por várias categorias do funcionalismo. Para a nossa reunião de hoje, eu trago uma iniciativa que eu achei muito interessante, que foi dos servidores da FUNAI. O que eles buscam? A lei que regulamenta o adicional de fronteira, que é a lei que é de 2013, eu não lembro exatamente o número, mas eu acho que é a 12855 de 2013, que tratou apenas da área de segurança pública, eles buscam, através dessa medida, que dentro dessa lei ela possa ser alterada e se inclua na lei os servidores da FUNAI, como também um grupo de servidores a ser beneficiado por esse decreto que já está por essa lei que já está em vigência. E aí a minha proposta aqui era verificar a possibilidade de nós, enquanto instituições de educação, universidade, eu não sei se aqui na nossa reunião tem representante do Instituto Federal, mas a gente, de uma forma coletiva, pudesse propor isso ao MEC, para que na mesma frente que já ocorre em relação aos servidores da FUNAI, pudesse existir algo relacionado aos servidores do Ministério da Educação, porque como a Unifap em si, ela não tem autonomia, ela tem autonomia para gerenciar algo nesse porte, eu penso que uma força conjunta buscando dentro do mecanismo interno de legislação, enfim, do Ministério da Educação, possa se pensar como uma proposta. E aí, a partir dessa proposta, se regulamentar, não a carreira como um todo, porque talvez, se a gente colocar todas as categorias do funcionalismo na nossa discussão, logicamente a gente vai ganhar força, são várias pessoas que vão estar nesse movimento, mas talvez, como algo que envolve orçamento, pode ser que exista uma barreira, uma resistência maior. Então, como a FUNAI está buscando essa possibilidade, eu penso que a gente pode também pegar essa carona e buscar que nessa lei que já existe de regulamentação possa se prever para que servidores da educação vinculados a instituições de ensino, seja instituto, seja universidade, que já estão na área de fronteira, que já estão no objeto ali da previsão, possam também ter esse direito garantido, a exemplo das outras carreiras. Então, essa discussão ela é interessante porque a gente observa que, para além da regulamentação que já existe na Lei 12.855, que é essa que a gente mencionou, já existe, por exemplo, as Forças Armadas. Eles já têm, é outra legislação, é outro regime, mas só para a gente ilustrar, eles já pagam esse valor do adicional de fronteira muito antes da regulamentação que a gente conhece hoje. Ministério Público, através de decreto, ele já fez de uma legislação interna, ele já regulamentou também o seu adicional, e assim por diante. Então, eu penso que é interessante a gente ter essa visão, digamos assim, comparada com outras instituições, para que a gente possa ter algum norte de que maneira a gente poderia buscar esse direito de uma forma mais prática, sabendo que existe toda uma questão burocrática, legislativa, enfim, política, e aí seria nesse sentido. Então, vou encerrar minha fala por aqui, que os colegas ainda estão, vão falar também, tá bom? Então, seria isso. Tá certo. Obrigado, Tiago. Tinha uma outra colega que tinha levantado a mão, Luiz, mas ela baixou. Não sei se ela ainda vai querer falar. Se ela quiser, eu vou falar algumas coisas, e aí se ela quiser fazer uso da palavra, aí a gente passa para ela, tá bom? Assim, achei muito pertinente a fala do Tiago, né? Inclusive, uma das coisas que eu conversei com o Luiz Otávio, em uma das nossas conversas aqui particulares, é que na universidade a gente tem um professor, um docente, que ele já foi deputado federal em 2 mandatos, se não me engano, e atualmente ele trabalha diretamente com Camilo Santana. Então, a gente, o Sinteste aqui,
juntamente com a DUFAC, que é a Associação dos Docentes, a gente tem uma parceria boa aqui, a gente tem procurado estreitar os laços, né? E esse professor, ele é inclusive filiado à associação aqui dos docentes. Então, a presidente aqui está tentando conseguir uma agenda com o Léo de Brito, que é que é assessor do Camilo Santana, para a gente tentar, né, ver se a gente consegue, como o Thiago propôs, viabilizar isso via MEC diretamente, né? É evidente que a gente não tem aberto mão de buscar aqui os nossos parlamentares também, inclusive a gente já está tentando conseguir a agenda com outros parlamentares da nossa bancada para também tentar contribuir com isso, né? Em uma dessas nossas andanças, a gente conversou com a deputada federal Socorro Nery aqui, que também é docente da universidade, e ela integra a Comissão de Saúde na Câmara dos Deputados, ou desculpem, Comissão de Educação, e assim, ela se propôs a encabeçar isso também, né? Claro que as agendas são muito complexas, né? E a gente tem que ficar sempre pressionando, buscando lembrar, né? Então, eu acho que também uma coisa que eu tenho salientado aqui para o pessoal na universidade é que a gente também precisa incorporar esse movimento nas redes sociais, né? Hoje em dia a gente sabe que rede social ela tem um alcance muito grande, né? E os parlamentares eles dão muita atenção para a voz que vem das redes. Então, quando o Luiz Otávio compartilha qualquer publicação lá no grupo relacionada ao adicional, é importante que a gente faça a nossa parte compartilhando, né, nos stories ali, recompartilhando nas páginas, mandando para colegas, para a gente poder ter um alcance maior. Quanto maior o alcance que a gente tiver, né, mais fácil isso vai chegar onde tem que chegar, né, para a gente poder também, porque senão a gente pode fazer muitas reuniões, muitos bate-papos, a gente pode discutir tudo isso no nosso grupo, mas se a mensagem não chegar onde ela tem que chegar, a gente vai estar fazendo um discurso morto, né? Então, e aí cada um tem um papel muito importante nesse processo, né, de tentar dar mais alcance a essa nossa batalha, tá certo? No mais, outra coisa que eu acho que é importante também, né, que a gente também vai encaminhar, eu e o Luiz Otávio, a gente também tem conversado sobre isso, é que a gente precisa também buscar o apoio dos sindicatos, né? Aqui, quem tá encabeçando sou eu, que sou o presidente do Sindicato dos Técnicos aqui, né? O Luiz Otávio, como ele falou, ele tem buscado o auxílio do sindicato, né? Mas o sindicato, às vezes, acaba não cumprindo um papel tão importante como poderia e deveria cumprir, né? E aí, assim, cada um que está aqui, eu acho que é importante a gente levar essa discussão, quando for para as assembleias, levar para as assembleias esse ponto de discussão, para que o sindicato ele também venha ajudar, contribuir, incorporar esse movimento que a gente está tentando construir, né? Inicialmente, né, Luiz Otávio, aqui na região norte, mas a gente viu que isso se expandiu, né? Foi para outras regiões do país que também fazem fronteira, né? E eu penso que é isso, né? Quanto mais a gente conseguir levar isso para outros colegas, para outras unidades da federação e essas pessoas aderirem a esse movimento, né? A tendência de que a gente consiga regulamentar é maior também. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar nesse momento. Aí, Luiz Otávio, passar a palavra para ti, tá?
Obrigado, Alexandre. Você tocou num ponto-chave aí, que foi a questão de participação dos sindicatos, né? Como eu falei anteriormente, eu acho que saindo daqui, eu acho que a gente já sai com uma cabeça mais direcionada para aquilo que a gente pode fazer como dever de casa. Cada um, dentro da sua área de atuação, dentro da sua lotação, procura as suas bases. Eu sei que há reuniões, não sei, mensais aí de cada entidade sindical, então procure participar, pelo menos uma vez, para levar essa pauta, porque sempre nas convocações a gente coloca e o que houver, né? Então, levantar a mãozinha lá e colocar todo esse debate que está sendo construído. Né? Nós somos mais de 500 servidores entre docentes e técnicos lá no grupo, já é um movimento bastante robusto, e pode fazer uma pressão considerável, e se for levar em consideração o poder de persuasão de cada um, levando para a sua base, levando para a diretoria de cada sindicato e fazendo essa proposição. E se for aprovado, são mais vozes aí que a gente vai somando e que no Brasil todo vai fazer um diferencial muito grande se for levado para as entidades nacionais. O colega Tiago, acho que é o Tiago da Iapoc, né, identifiquei pela voz, ele citou aqui essa questão da 28855, que a FUNAI, ela aproveitou, né, ele já tinha um projeto, né, de fazer alteração através de um PL, mas com certeza ia cair no vício da iniciativa quando fosse para a sanção presidencial. Eles tentaram fazer via parlamentar. Isso é um risco muito grande, porque no afã de querer ajudar, muitos parlamentares fazem isso, oferecem e tudo mais. Foi o que aconteceu lá não sei se vocês ficaram sabendo, do artigo 8º, né, do PCCTAI, que a gente conseguiu mobilizar e foi alterado, mas que o presidente Lula vetou o artigo 2º por causa dessa questão do viso da iniciativa. Mas, se eles conseguirem, por exemplo, da forma que eles estão propondo aqui, no acerto de carreira deles, vai ser muito importante, vai ser um ganho considerável, e é algo que vai ser específico para eles. Eu não concordo com a questão da gratificação, porque incide os descontos, né? Toda gratificação que não tem natureza indenizatória, ela incide normal. Então, se vai ganhar 1.000, o desconto vai para 800, 700 reais. Então, não é um negócio muito interessante. Eu vejo como alternativa mesmo tratar como verba indenizatória e ver essa possibilidade, talvez, de buscar, através de uma mensagem do parlamento ao executivo, tentar alterar essa legislação. É só assim que a gente vai conseguir fazer essa alteração no âmbito legal. Deixa eu ver aqui mais que foi colocado. A questão das Forças Armadas, realmente, eles já possuem esse benefício já há bastante tempo. O MPU, o Ministério Público da União, eles fizeram a normatização através de uma portaria interna que conseguiu, né, foi considerada legal, só que quando eles quiseram aumentar, estender para outros municípios, a Justiça foi lá e vetou. Aí tiveram problemas e voltaram atrás para aquela decisão que já era favorável, porque a decisão não alcançou desde o início, foi somente com relação à extensão desses outros municípios. E eles estão lutando também, então cada poder dentro da sua área de influência está tentando mobilizar e fazer também esse processo de convencimento. Eu acho que se tem alguém que queira participar aí, deu seu testemunho, falar alguma questão da realidade local. É interessante aí a participação. André, pode falar, André. Boa noite a todos os companheiros. Só dar uma fala rápida aqui. Pessoal, eu sou do IFAP. Tem o companheiro daí do Oiapoque que até perguntou, né, se tinha alguém do IFAP. Sou do IFAP. Eu faço parte da diretoria do Senasef IFAP, sou diretor de comunicação. Conseguimos ter uma pauta com o reitor aqui local, que é o professor Romário. Ele falou que está favorável, que ele vai levar a nossa discussão até o CONIF, eu colocar como pauta da próxima reunião do CONIF. E no que for possível vai estar nos ajudando aí, né? E eu tô falando assim, pessoal, que eu tô na atividade física, tá? Por isso que a fala é rápida. Mas, assim, gostei de ouvir a fala dos companheiros. Eu não estava por dentro desse adicional de penosidade. É importante, amanhã a gente vai ter uma assembleia do Senasef IFAP, pedir a contribuição do Luiz para ele estar tirando dúvida dos sindicalizados. Eu acho que é isso, pessoal. Se vocês puderem contar comigo aí,
sabe que eu estarei sempre aqui à disposição. Tá ok? Ok, obrigado, André. Se alguém quiser ainda fazer uso da palavra, né, Luiz, a gente vai facultar aí por mais um tempo, né? E se não tiver mais nada para ninguém quiser contribuir, não sei se o Luiz ainda tem alguma coisa, se tiver, né, Luiz? Só lembrando que a minuta da proposta que a gente está construindo coletivamente, né, eu fiz inicialmente, peguei emprestado da MPU, porque a regulamentação deles foi dentro dos moldes que a gente está propondo, né, da regulamentação do artigo 71, e casou justamente com aquilo que a gente estava querendo, né? Não sei se tem muita pertinência a gente envolver com aquela questão lá da 2855, da questão de combate de ilícito de fronteira, mas a gente pode também verificar, a gente vai consultar quem tiver mais expertise nessa área jurídica, pode ser oportuno também de pensar, como o colega falou, no mandado de injunção, né, e também postular uma possibilidade via legal, quem sabe ali específico para a área de educação, se tiver alguém lá no grupo que seja da área, tenha OAB e tenha uma expertise sobre essas questões de serviço público e puder contribuir também, a gente pode deixar aberto, eu vou fazer um questionamento lá para se manifestar, a gente já coloca isso daí, já deixa como uma alternativa também para tentar verificar uma alternativa da área legal, né, já postulando na justiça essa possibilidade de mandar de injunção. E sobre a minuta que nós colocamos lá, se vocês puderem baixar, está disponível lá na descrição do grupo, tem um drive lá que tem um modelo de ofício, né, que se vocês quiserem aproveitar também para encaminhar para parlamentares, para reitores, para ser aprovado através de conselho universitário, para ser encaminhado para o Andifes ou FOGEP, a gente pode utilizar ele como modelo, e em anexo está a minuta lá. Então, a minuta ela é para ser construída coletivamente, como eu falei. Alguns colegas já pontuaram, por exemplo, artigo 2º, e também sobre a questão do PGD, né, que está lá, PGD parcial, que não haveria possibilidade no integral, e criou uma certa polêmica lá, mas a gente pode construir coletivamente, porque é muito melhor a gente entregar algo já pronto, né, para ter menos tempo, porque nós sabe que a atividade parlamentar ela demanda bastante tempo, então se a gente levar algo pronto já debatido, já será muito melhor para isso daí alcançar mais rápido esse benefício. Deixa eu ver aqui. Eu queria propor para vocês um dia de mobilização com relação a esse adicional. E o que vocês acham com relação a gente colocar deixa eu ver aqui, na segunda semana de dezembro? O que vocês acham? Eu acho interessante, Luiz. Aí, como é que tu pensa em fazer essa mobilização? É porque vocês têm que levar a Assembleia, né? Poderia... Não, a gente faria como a gente está fazendo no processo aí junto ao Fonasef, né? A gente pode pegar esse mesmo embalo aí, colocaria na pauta essa questão salarial e já de reboque colocaria já essa luta pelo adicional. Entendi. Aqui na última Assembleia, inclusive a gente até botou isso, né, na pauta lá, foi uma coisa que a gente incluiu na pauta. Eu acho que é importante a gente tentar. Eu não sei se tem mais alguém aqui que integra a coordenação de algum sindicato, né? Mas assim, se não tiver, Luiz, acho que interessante também essa mobilização via rede social, né? Sim. A gente pode fazer um dia de mobilização via rede social, Twitter, Instagram, Exato. Facebook, né? E aí a gente conjuga isso
nas assembleias, aí tipo assim, quem não se não tiver mais ninguém que seja integrante de diretoria, de coordenação, de sindicato, mais que tá no sindicato e tal, leva isso como uma fala lá, né? Aproveita a assembleia e pede para pautar essa questão também, né? Eu acho que é uma forma também, Luiz. Perfeito, perfeito. Então, fica como encaminhamento, como eu já havia falado, procurar a base de vocês, a base sindical de vocês, colocar isso, se não tiver assembleia marcada, procura a diretoria executiva, pegue esse mesmo documento que tem bastante fundamento, o professor lá do Mato Grosso, ele colocou ali uns anexos que tem bastante pertinência com essa parte educacional, e ele fala também do ponto de vista do professor, né, na parte docente, que eu acho que é a atividade fim da universidade, então a gente tem que procurar fazer esse link entre o adicional e a melhoria na parte de ensino, a parte pedagógica e na fixação de mestres e doutores, que na verdade, eles estão dentro também da sustentabilidade até dos cursos, né, dos cursos de pós-graduação, de graduação, de extensão, dessa questão da pontuação das avaliações do MEC, produção científica. Eu acho que tudo isso daí está correlacionado com a criação de instrumentos que facilite também, que permita ao servidor ter essa decisão, né, ter essa decisão de ficar no campus de avançado de interior, um campus que tenha uma condição de vida penosa, vamos dizer assim. Então, fica como dever procurar suas bases, levar, imprimir, salvar esses ofícios, criar grupos de trabalho. Eu acho que é importante, assim, mais de uma pessoa também querer contribuir e ter pensamentos em comum, e vai surgindo as ideias e construindo em conjunto, levar para suas unidades e fazer essa proposição. Outro instrumento também bastante interessante são os conselhos universitários. Eles têm dado bastante voz a assuntos de natureza dos técnicos, e tem pertinência com relação de trabalho, e eles são mais próximos dos reitores, então é um caminho aí a ser trilhado. Quem tem representatividade de conselho, procurar também fazer essa defesa nos conselhos e tentar alcançar todas as possibilidades institucionais de contribuir, né? A gente não é uma coisa organizada, mas a gente está tirando ali representantes para fazer, entregar essa documentação, mas também cada um pode fazer de forma voluntária e procurar esses meios aí para fazer esses encaminhamentos. Quem levantou? Bruno. Pode falar, Bruno. Aí o Bruno levantou a mão. Estamos escutando agora? Sim, sim. Eu estava falando com o microfone desligado, desculpem. Novamente, boa noite, obrigado pela oportunidade de fala. Sou Bruno Donato, da Universidade Federal do Pampa, tá? Temos a nossa sede aqui na cidade de Bagé, fronteira com o Uruguai. Em relação, já que, se Deus quiser, vai tomar vulto essa nossa luta, essa nossa pauta, né? Como provavelmente aquelas minutas vão enfim, ser divulgadas, vão ser debatidas no âmbito político, dos servidores, dos sindicatos, enfim. Eu acho que seria oportuno, como teve esse debate ali, inclusive eu fui um dos que levantei esse debate, em relação à minuta, né, acho que do projeto-lei, algo assim, em relação a servidores em PGD integral. Eu gostaria de levantar a sugestão de retirar não, mas de colocar uma ressalva ali naquele parágrafo ali, como a gente debateu mais ou menos ali no grupo, porque no nosso entendimento, e essa é a maioria aqui dos tais da Unipampa está nessa situação, né? Por mais que o programa de gestão, né, tenha começado, então ele trabalha integral, a maior parte dos servidores técnicos já possui família, casou, comprou casa, tem filho na escola, enfim, nessas nossas localidades, tá? Só para contextualizar, a Universidade Federal do Pampa
ela é multicamp, né? Nós temos 10 campos espalhados pela fronteira com o Uruguai e Rio Grande do Sul, né? Todas as cidades são cidades ou médias ou bem pequenas e bem isoladas uma das outras, né? Aqui na nossa região da Campanha Gaúcha, cada cidade é mais de 100 quilômetros, geralmente em média de distância. E ocorre que... O que eu estava falando? Ah, sim. Em relação ao PGD, as pessoas muitas vezes acabaram não voltando para a sua cidade de origem, né, com o PGD integral, né? Permaneceram nas cidades, até porque muitos dos nossos servidores são da nossa região já, de origem, entende? Para nós termos um exemplo, na minha unidade com 6 servidores, 2 já são nascidos aqui na cidade de Bagé, 3 são de Pelotas, que também fica na fronteira na faixa de fronteira com o Uruguai, se nós formos considerar 150 quilômetros, né? Vieram para Bagé, né? E casaram, compraram casa, enfim, vivem aqui hoje. E somente um dos 6 retornou para a sua cidade de origem. Ou seja, no nosso entendimento, se o servidor está lotado naquela cidade, e se ele possui, de fato, residência naquela cidade, naquela localidade, a localidade está dentro dessa zona de fronteira, ele deveria receber o adicional, tá? Diferentemente do que poderia acontecer com a insalubridade, no caso, né, para os servidores em PGD. Porque, no nosso entendimento, o fato, entre aspas, o fato gerador do direito seria nós estarmos vivendo aqui e trabalhando aqui. O nosso local de trabalho é a nossa casa, né? Então, eu só fiz a ressalva ali de que, para servidores em PGD integral, que houvesse uma necessidade periódica, né, do servidor comprovar sua residência na cidade de lotação, que seja, né, ali localizada na zona de fronteira, né? E que comprove isso para a sua unidade de gestão de pessoas da sua instituição, né, para que tenha esse controle, tá? Era somente essa colaboração. Então, eu gostaria de solicitar, na verdade, de pedir, né, que seja feita essa ressalva ali naquele parágrafo, tá? Se por acaso, em alguma outra oportunidade, quando esse assunto for tratado lá em Brasília, enfim, for visto que não é devido, bom, aí a gente vai, quem sabe, ver, né, tentar discutir melhor para ver se de fato não é devido. Mas eu acho que de saída, né, nós devemos manter, sim, os servidores em PGD integral dentro do hall dos servidores que devem receber, desde que eles residam na zona de fronteira. Tá bom, colegas? Era essa meu pedido, minha colaboração. Obrigado, boa noite. Compreendi, olhando melhor a sua explicação, né, escutando melhor a sua exposição aí, eu compreendo que eu acho que faz sentido, desde que fique dentro da mesma circunscrição, né, da área de fronteira, da macro-região, ali não só restrito ao município onde está a sede do local de lotação, mas também nos outros que foram adjacentes ali, que façam parte do mesmo macro-região, e esteja dentro dos limites estabelecidos para a concessão do adicional. Eu acho que não tem problema, realmente pode tirar dali, ou criar um parágrafo, aquele artigo lá dizendo, né, que em situações dessa natureza que seja concedido e tudo mais. Aí tem alguma repercussão, acho que é no termo de aceite, compromisso do PGD, ou um acessório, né, um outro termo ali que a pessoa vai assinar, dizendo que poderá ali circular ali naquela região sem perder o adicional. Logicamente que quem mora nessa região sabe que um fiscalizando o outro, né, quem que sai, quem que volta. Eu acho que também a pessoa não ia se arriscar muito e sair e colocar em risco o próprio PGD e a percepção do futuro adicional que se for concedido, no caso. Acho que é importante a gente colocar isso daí. Acho que eu vou até fazer uma alteração já lá na minuta e colocar lá no grupo lá para vocês darem a opinião de vocês. Deixa eu verificar o que mais tem aqui. Tá, recentemente eu estava
eu estava verificando, tem alguns senadores que realmente trabalham dentro dessa lógica aí de valorização do servidor, de universidade, e a gente poderia, como eu falei lá, escolher algumas pessoas, né, para ser os representantes para subscrever os documentos que a gente vai encaminhar, porque a gente pedir para todo mundo encaminhar ao mesmo tempo, não sei se é interessante, mas escolher representante eu acho que seria mais objetivo da gente fazer e todos assinam ali, uns 6 ou 7 assinam lá no documento pelo GovBR, e a gente discute lá a minuta, né, do que foi encaminhado, e eles assinam e encaminham. Eu acho que se tiver acordo aqui, a gente pode fazer dessa forma, a gente vai decidindo e vai fazendo, né, em vez de aguardar um retorno e saber quais locais, eu acho que a gente pode fazer assim, né, se vocês tiverem acordo. Todos têm? Para mim, eu acho que é bom fazer esse caminhamento, Luiz. Exato. Então, já tem lá o modelo de ofício que eu preparei para a Comissão de Educação, Esporte e Cultura do Senado, para já ir fazendo, organizando alguma coisa. Geralmente eles fazem um grupo de trabalho, não sei se vai ser essa situação, em que eles chamam os representantes para participarem. Não sei se virtualmente, se eles fazem assim, mas da forma como eu acompanho, eu vejo que as pessoas vão lá, dão um testemunho e tudo mais, aí eles consolidam isso daí e mandam através de uma mensagem ao executivo. Né? O executivo ele tem dado a resposta, contento, assim, eles não demoram muito para fazer essas devolutivas lá para os grupos de trabalho. Eu acho interessante a gente encaminhar, né, para essa Comissão de Educação e Cultura, para tentar ali que saia mais rápido, né, que são vários senadores que têm articulação política com o ministro da Educação, né, melhor do que partir individualmente. Eu acho que assim tem mais viabilidade de acontecer as coisas. Então já fica aí como uma proposta, já desse último item dos encaminhamentos, a gente definir os nomes e colocar a minuta desse ofício que a gente vai encaminhar para a Comissão de Educação, né? E no mesmo sentido fazer também para o FORGEP, que eu acho que vai ter reunião agora, se não me engano, esse mês, no mês que vem, não estou lembrado, mas pode fazer encaminhamento para a FORGEP e também para o Andes e FASUBRA, reforçando aquilo que a gente já definiu na plenária, e o Andes para tentar fazer parte, né, desse processo. Vejo eles muito afastados. Eu não sei por qual razão eles fazem mais aquele papel político transversal, assim, eles vão para todos os lados. Eu não sei bem qual é a do Andes, mas assim, a gente pode tentar também fazer essa articulação com eles para trazer eles para juntos, né? Eles têm historicamente participado aí dos processos aí de greve e tudo mais que a gente faz. Acho interessante, mas a gente tentar convencê-los e insistir mais um pouco aí, senão a gente vai sozinho do jeito que for. Luiz, assim, em relação a FASUBRA, especificamente, eu posso tentar chamar alguém, ou Mário, ou esqueci o nome dela, Ivanilda, para participar de uma próximo bate-papo com a gente. Eu tenho certeza que se eu conversar com eles, um deles ou os dois participariam tranquilamente. Ah, legal, muito interessante mesmo. É bom, né, porque eles vão tomando conhecimento de como é que está o movimento, né, de quem que são as pessoas, o Aguinaldo do Rio de Janeiro, a Ivanilda ali da direção, da coordenação também, são bastante solícitos em atender esses pleitos. E é isso. Vamos tentando aí. Então, fica então essa questão da ressalva, né, lá em relação ao PGD. Sim. E aí... A definição do grupo, né? A definição do grupo de trabalho que vai nos representar na formulação. E também na elaboração de documentos, porque até agora eu estou meio sozinho ainda, é bom ter mais gente aí para contribuir, para ser propositivo nesse sentido aí. E tentar construir mais qualquer coisa que vier lá no grupo, a gente vai tentando. Como você falou... Você falou... Sim, continua. Não, pode continuar, depois eu falo. Você falou que tem um deputado, né, que é da Comissão de Educação também, que é ex-servidor aí.
Não, ela é servidora ainda, ela está licenciada, né? Ah, tá. Ela é docente ainda, está licenciada. E tem o ex-deputado que trabalha diretamente com Camilo Santana. Então, a gente vai fazer esse link da Associação dos Docentes aqui para tentar agendar uma reunião com ele. Nós também estamos tentando uma segunda reunião com a Socorro Neri, que é a deputada nossa aqui, que é da Comissão de Educação, para a gente levar para eles o que a gente já avançou em relação a essa discussão, né? Sim. E aí eu penso que a gente poderia, nesse meio tempo que eu tentar conseguir fazer essa agenda, definir esse grupo, né? Essa questão do grupo para a gente trabalhar, porque para ti não ficar trabalhando sozinho, né? Exato. Acho que a gente poderia, de repente, sair daqui. Nós estamos com, deixa eu ver aqui, nós estamos com 14 pessoas presentes, as outras saíram já. Nós chegamos a 20, então ainda tem bastante gente. A gente poderia definir um grupo, né? Chamar os colegas aí que quiserem contribuir, né? Junto comigo e com o Luiz, né? Então ficaríamos nós dois, né, Luiz? Vou botar aqui Luiz e Alex. Sim. Quem mais? Tem a professora lá, que eu acho que é do Mato Grosso, ela disse que ela não tem tanto tempo, mas ela se disponibilizaria em fazer parte. Acho que é Maria, não estou recordando aqui, deixa eu ver se eu puxo aqui. Aí tem ela, tem deixa eu ver quem mais, o professor Tássio Bezerra, que eu acho que é do Mato Grosso. Deixa eu ver aqui. Então, tem 4 já. Eu acho que Maria o quê? Deixa eu ver aqui, o nome dela aqui agora, puxando aqui do grupo. Tá bom. Marinete Mota, né, Mariana? Marinete Mota. Marinete Mota, isso. Beleza. Aí eles estão no grupo, né, Luiz? Estão lá, sim. Marinete Mota é de Benjamin Constando, Amazonas. Ah, é do Amazonas, isso. AM. Pronto, então eu acho que a gente já só em sair com um grupo, né, para dividir o fardo, teu fardo, né, Luiz? A gente também já avança um pouco, né? Sim. Tem o professor Otávio, que ele já se colocou também. Ele é ele é diretor do campus Oiapoque, binacional. Oiapoque. Isso. Pronto. E aí a gente vai construindo, né? Vai vendo que tiver as demandas que a gente tiver. E esse grupo, acho que com 1, 2, 3, 5 pessoas já contribui bastante. E aí, Luiz, eu não sei se tem mais alguma coisa, mas aí a gente pode construir, né, uma previsão para uma nova rodada de conversas dessa. Sim. Assim, eu acho que a gente não deveria sair com a data já, porque eu vou tentar falar com a Ivanilda ou com o Mário, que são os coordenadores da FASUBRA com quem eu tenho mais proximidade, e tentar agendar uma data. Aí com eles, né, depois que eu agendar a data, aí sim, aí a gente conversa e joga para o grupo para a gente definir se realmente essa data tá boa, entendeu? Perfeito, tranquilo. Pessoal, então é isso. Deixa eu fazer a minha despedida, agradecer a todo mundo. Muito, muito obrigado ao pessoal que participou aí. Eu acho que a gente dialogando, né, trazendo as ideias, né, por mais que, por exemplo, a gente construir um grupo, é um grupo razoavelmente pequeno, né, para o Brasil inteiro, né, eu acho que a gente ainda pode melhorar isso, mas só o fato da gente estar aqui, de começar,
a fazer essas tratativas, né? Todo mundo longe, né? Mas com um objetivo comum. À medida que a gente conseguir amadurecer esse movimento, à medida que a gente conseguir constituir um movimento mais forte, né? A gente também consegue avançar e aí alcançar o resultado que a gente tá pretendendo, né? Que é trazer, né, essa melhoria para a vida da gente, tá bom? Muito obrigado a todo mundo. Então, a gente sai daqui com esse compromisso de trazer uma nova agenda, um novo bate-papo não muito distante, né, Luiz? Para a gente poder também não perder os contatos, né, e não deixar esfriar esse movimento que a gente começou, tá bom? Obrigado a todos. Passar a palavra para o Luiz. Então, agradeço também os colegas, né, de todos os estados aí que fazem parte aí do conjunto de fronteira do Brasil, principalmente o da Amazônia Legal, que eu acho que estão mais em peso aqui, e tentar, como o colega aí do Acre falou, nosso colega aí que está sendo nosso mentor aí dessa reunião, tentar construir uma agenda positiva já nas próximas semanas, eu creio que na primeira quinzena de dezembro a gente possa fazer também um ato, né, um ato conjunto, um ato pode ser virtual ou presencial, a depender daí da capacidade, da disponibilidade de recursos de cada região aí, mas que tenha um alcance, né, que a gente precisa para tentar convencer as pessoas que têm poder de persuasão e que possam nos ajudar, que são os parlamentares, né, as pessoas, essas figuras públicas aí que têm certa influência no meio. Então, vamos cada um tentando também articular, né, tem muita gente que tem deputado que é conhecido e que tem gente da área meio que possa também contribuir, que na próxima bate-papo que a gente fizer, trazer uma contribuição, né, um negócio mais robusto, mais interessante para a mobilização. Beleza? Beleza, obrigado, Luiz. Então a gente vai se despedir, tá bom? Até a próxima. A gente manda lá no grupo quando tiver a próxima agenda. Um abraço a todo mundo.